Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou o irmão Alisson Dias e, mais uma vez, estamos juntos aqui para apresentar mais um programa. Hoje com uma dificuldade a mais, né? Porque estou com gripe, mas mesmo assim não posso deixar de apresentar o programa, que é de grande importância para muitas pessoas. Espero eu que muitos sejam alcançados e que muitos venham se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e, consequentemente, a vida eterna. E hoje nós entramos no capítulo 17. Para quem acompanha o programa já sabe que nós vemos todas as semanas estudando capítulo por capítulo. Às vezes o capítulo é dividido em 2 ou 3 partes, conforme a necessidade. E hoje nós chegamos no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. E o capítulo 17 é o último capítulo em que Jesus está livre, né? Nós vimos aí ao longo dos estudos Jesus fazendo milagres, curas diversas, vários e vários ensinamentos, multiplicação de pães, andar sobre a água e tantos ensinamentos importantes, né? E aqui é o último em que Jesus está livre. Agora, daqui para frente, do 18 em diante, Jesus já é preso e traído. O que também, né, nos leva a pensar que daqui a pouco tempo nós estaremos terminando o evangelho, estudos no Evangelho de João. E assim que terminar em João, nós vamos continuar em Apocalipse. Nós já estamos gravando na Primeira Igreja Batista Independente os estudos que vão ser feitos em Apocalipse. E quando terminarmos João, nós vamos estudar Apocalipse. Então vamos começar. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 até os 5. Jesus falou assim levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo-te consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele começa essa oração, né, que é conhecida como oração sacerdotal. Nos primeiros 5 versículos ele começa orando por si mesmo. Jesus ora por si mesmo. E nessa oração Jesus ele pede para ser glorificado, né? Lembrando no que nós dissemos nos estudos anteriores, a glorificação a que Jesus se referia naquela época é morrer na cruz. Isso é que era a glória de Cristo, né? Uma glória que para nós parece ser loucura, né? Vencendo assim de uma vez por todas o pecado e a morte. Para muitos nesse mundo, a glória é sinônimo de sucesso e riqueza. Mas para Jesus, ser glorificado significava fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus, o Pai, era que Jesus fosse sacrificado pelos pecados do mundo e assim reconciliasse o mundo com Deus. Então, a glória desse mundo, né? Várias vezes nós escutamos falar
que não é para procurarmos a glória desse mundo. A glória desse mundo é fama, sucesso, riquezas, bens materiais e tantas outras coisas, né? Que se diz glória desse mundo. Mas a glória de Cristo era morrer por nós. A glória de Cristo era vencer de uma vez por todas o pecado, o estrago que o pecado fez na humanidade e vencer a morte. Então essa é a glória de Cristo. E todo bom cristão, ou aquele que se diz cristão, a glória dele está em servir, em fazer a vontade de Deus, né? A glória de Cristo era fazer a vontade do Pai. Isso é muito importante, né? Porque o homem ele pensa que a glória dele é fazer a própria vontade, né? Mas Jesus não. Jesus ele diz que a glória dele é fazer a vontade do Pai. No versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então a glória do cristão, a glória do crente, ele deve se gloriar quando ele faz a vontade de Deus, quando ele faz a vontade do Pai. Ele fala, agora sim, eu estou sendo glorificado, eu estou obedecendo a Deus. Se Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o mais importante de tudo, né? O mais importante de tudo que há, de todas as coisas, de todas as pessoas, se o mais importante, a glória dele foi essa, quanto mais a nós, seres humanos, a nossa maior glória é fazer a vontade de Deus. No versículo 3, Jesus ele deixa bem clara a doutrina da salvação, né, que é conhecida pelos teólogos aí como soteriologia. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. A salvação vem apenas de um Deus, né? O Deus de Israel, o Deus de Jeová, Yahweh, né? A salvação vem única e exclusivamente de Deus, Deus Pai, Jeová, Yahweh, Deus de Israel, Deus do Velho Testamento, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo ponto do versículo 3, Jesus diz assim, que conheçam também a Jesus Cristo, né? Jesus ele se chama de Jesus Cristo. Aqui é a única vez nesse evangelho que Jesus denomina a si mesmo como Jesus Cristo. Jesus, seu nome humano. Cristo é ungido, o escolhido, o Messias. Então ele une aqui o seu caráter humano, que veio para morrer por nós, e o seu caráter divino. E no segundo ponto do versículo 3, que conheça a Jesus Cristo. Jesus disse ser o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meu caro ouvinte, mesmo que você conheça e aceite o Deus de Israel, Jeová, assim como servem os israelitas, os muçulmanos também, né? Eles creem no Deus Jeová, no Deus Yahweh do Velho Testamento. Se você não reconhecer Jesus como Deus e como o único meio de salvação, você corre o perigo de jamais poder ser salvo, né? Você jamais será salvo. Não adianta crer em Deus o Pai apenas se você renegar o seu filho, né? Tem uma passagem bíblica que diz, né, que se você crê em Deus, faz muito bem. O diabo também crê e se estremece. Então, crer em Deus não é suficiente para a salvação. Você precisa crer em Deus e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus diz aqui que ele foi glorificado na obra que ele veio fazer. E a obra que ele veio fazer é morrer por nós, pecadores. E a prova de que Jesus é Deus também está no versículo 5, né? Jesus é antes que o mundo existisse. No versículo 5 ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, nós já lemos que ele diz que é o alfa e o ômega. Então Jesus ele não é simplesmente um anjo, ele não é simplesmente qualquer criatura. Jesus Cristo é Deus.
Segunda leitura, continuando o estudo, versículos 6 até o 10. Jesus continua a oração. Só que agora ele ora em favor dos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. A oração agora é em favor dos discípulos, e exclusivamente a eles. No versículo 9, que nós já lemos, diz assim: não rogo pelo mundo, ou seja, peço apenas a favor daqueles que são meus. Jesus confirma aqui a sua ação intercessória a favor dos servos em conformidade com as Escrituras, Então Jesus ele ora, primeiro ele orou por si mesmo, até o versículo 5. E agora do 6 a 10 ele ora pelos discípulos. Ora a favor dos discípulos, dos seguidores dele. E a Bíblia ela deixa bem claro, que Jesus ele é o nosso intercessor. E que Jesus ele é o nosso único intercessor. Se você é católico e está me ouvindo, que você pare para meditar, o que diz em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo, mesmo que você tenha uma Bíblia católica, vai estar escrito a mesma coisa que está aqui. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, só existe um Deus e só existe um mediador. Só existe uma pessoa que pode nos reconciliar com Deus, que pode interceder por nós junto ao Pai. Existe um apenas que pode levar nossas petições ao Pai, as nossas dificuldades. É Jesus. E aqui no capítulo 17 ele está fazendo realmente isso. Ele está realmente orando pelos seus. Eu vou até ler outra vez, do 6 ao 10. Olha a oração de Jesus. Ele mesmo ainda no corpo humano, mesmo ainda sem ter sido sacrificado por nós, ele já manifesta seu caráter intercessor pelos seres humanos. Olha ele orando pelos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram meus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo, ou seja, eu peço, eu oro, eu intercedo, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então Jesus intercede apenas pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, por aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador, por aqueles que creem no seu nome. Mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Então, o único intercessor, para que nós temos, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único intercessor, o único que pode pedir para nós junto ao Pai. Então essa doutrina de que Maria ou os santos intercedem por nós, ela está errada. Só há apenas um intercessor, e é somente ele que pode te levar até Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você não precisa de intermediários. Você pode chegar diretamente a Jesus e ele vai interceder por você junto ao Pai. É assim que a Bíblia nos ensina. Continuando, portanto, não há mais ninguém que possa te reconciliar com Deus. Ninguém. Ninguém há que possa rogar ao Pai em seu favor. Apenas Jesus pode interceder por nós. Nem mortos, nem vivos têm esse poder.
na igreja, nós oramos a favor daqueles que precisam de ajuda, com certeza. De qualquer espécie, ajuda de qualquer espécie, né? Mas oramos primeiramente em nome do Senhor Jesus e depois que seja feita a vontade de Deus. Então na igreja, vocês podem dizer, mas vocês oram na igreja, vocês são intercessores. Nós oramos pelas pessoas, porque nós vemos aqui que Jesus ele fala, não rogo pelo mundo. Ele intercede apenas pelos seus, né? Pelo mundo, não. Por quê? Porque o mundo está inimigo de Cristo, inimigo do Pai, porque não quer se arrepender. Então o mundo pede oração aos crentes, e os crentes oram diretamente a Cristo, né? Mas nós não somos intercessores. Nós pedimos, nós oramos. Toda a nossa oração termina em nome do Senhor Jesus, e nós oramos com aquilo em mente, que seja feita em primeiro lugar a vontade de Deus. Então nós oramos pedindo a Cristo que interceda pelo mundo, né? Mas em nossos dias tem muitos charlatães, né? E eles se dizem ter íntima comunhão com Deus, né? Tem muitos aí pastores, os que se dizem apóstolos principalmente, né? Eles dizem que eles estão muito chegados com Deus, né? Dá-se a impressão de que eles nem necessitam de Cristo para interceder por alguma coisa. Que eles podem chegar diretamente a Deus, sem cortando o caminho de Cristo, né? Tem muito isso. Principalmente, você que está me ouvindo, principalmente esses que levam o nome de apóstolos. E esses aí são piores ainda, né? Nós não vemos aqui até agora nenhum apóstolo orando por si. Nós vemos Jesus orando pelos apóstolos, né? E eles se acham dignos de serem mediadores de alguém. Um grave erro. A oração nossa em favor de alguém é com humildade, em nome do Senhor Jesus, e que seja feita a vontade do Pai. No versículo 10, do que nós já lemos, Jesus deixa claro mais uma vez sua unidade com o Pai, né? Eles são um, e a sua divindade e igualdade em poder, em essência, em tudo com o Pai, no seu próprio DNA, né? E vamos continuar o estudo. Terceira leitura, versículos 11 até o 19. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então aqui Jesus, né, já prepara os discípulos, já confirma que a sua partida desse mundo, que ele vai embora mesmo, né? Deixa claro, bem límpido e transparente, né, que ele não vai ficar na sepultura, mas que ele vai para junto do Pai, né? Que é o lugar de honra máxima, que é o lugar de Jesus Cristo, né, que é a sua habitação, que é na casa do Pai, né? Ao lado direito do Pai, no trono de honra máxima, que é a glória que Jesus merece. Mas os discípulos ainda vão continuar no mundo por algum tempo, né? Os discípulos continuarem e nós estamos aqui, nós que somos a igreja de Cristo, nós estamos aqui ainda, esperando, e Ele está lá. Nós estamos separados, né? Nós somos as ovelhas, né? E a ovelha, ela é um animal que ela depende da presença humana para ela viver. Ela depende de um pastor, né? Uma ovelha, se você soltar ela no meio do mato lá, ela não vai sobreviver. Os predadores vão acabar com ela, porque ela está no nível mais baixo
da cadeia alimentar. Elas vão ser destruídas facilmente, né? Elas são só presas, não são predadores. Elas se alimentam só de vegetais, né? Então as ovelhas elas precisam de um pastor. Sem o pastor elas são dizimadas. E Jesus sabia disso, né? E Jesus sabia também do medo que os discípulos tinham de ficar sozinhos. Mas ele ora ao Senhor para que tenhamos proteção. E pede aos discípulos para estarem em unidade, juntos. A ovelha dissipada, separada, ela fica mais fácil do lobo atacar do que juntas, né? E juntas elas têm mais força, né? Então esse negócio de ovelha espalhada, como estão pregando hoje aí a Igreja Universal, que a Igreja de Cristo é quem o aceitou e você não precisa de igreja e tal, isso é uma grande mentira. Ovelhas espalhadas, elas são destruídas. As ovelhas têm que estar juntas. As ovelhas têm que estar juntas no aprisco, né? E tem que ter um pastor que cuide dela, né? Mas esse pastor, né? Não estou falando do pastor da sua igreja humano, né? O pastor que eu estou dizendo é Cristo mesmo, através da sua palavra que guia. E claro que dentro da igreja ele coloca um líder, né, para liderar a igreja. Mas o nosso pastor verdadeiro é Cristo, né? E Jesus também ele aponta mais uma vez para o Judas Iscariotes. Agora é como filho da perdição. No original, no grego, é aquele que vai perecendo, aquele que perece mesmo, aquele que estava preparado mesmo para ser destruído. E a intercessão de Jesus, e como nós vimos no trecho anterior, na segunda leitura, é apenas a favor dos seus. Aqueles que permanecem no mundo não têm a proteção divina. Lugar de ovelha, meu amigo, é no aprisco. Você tem que estar na igreja. Isso faz parte. Ah, mas a igreja que eu frequento prega heresia, estão roubando, estão pegando dinheiro, só isso e tal. Então procure outra, mas você precisa estar na igreja. Isso faz parte. Nem toda igreja, não generalize, nem toda igreja está roubando, né? Nós estamos aqui da Igreja Batista, estamos fazendo esse trabalho evangelístico sem nenhum lucro financeiro. A Kadosh Web Rádio é uma parceria que nós temos sem nenhum lucro financeiro. Nem a Kadosh lucra e nem nós. Nós só queremos pregar a palavra de Deus, né? Então existem pessoas sinceras que ainda pregam o evangelho por amor e não por dinheiro, né? Então, se a sua está assim, procure outra, mas você tem que estar no aprisco, né? Sem a presença do pastor, as ovelhas são consumidas. Sem a presença de Cristo e sem elas reunidas ali, no cercadinho, ouvindo a voz do pastor, elas vão ser destruídas. Para ter proteção e intercessão do Senhor Jesus, é necessário arrependimento e fé, renúncia constante. Somos santificados, como ele diz aqui, né? Ou seja, nós somos separados deste mundo pela palavra de Deus, que é a Bíblia. E somente assim estamos aptos a ser discípulos de Jesus, né? Uma leitura interessante que nós já fizemos, João 8, 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos estar reunidos na palavra de Deus, estudando a Bíblia juntos, né? E nós seremos livres, né? Livres desse mundo enganador. Quarta leitura, versículos 20 a 26, para encerrar. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E o que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais,
para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. E aqui Jesus encerra a sua oração, né? Encerrando também aí o capítulo 17, né? Ele termina a oração, né, pedindo também por aqueles que ainda não são discípulos, né? Os discípulos andavam por ali, né, e pregando, e muitos não aceitavam, né, aquilo que era dito naquele momento, mas aceitariam futuramente. Futuramente eles iam crer. Então Jesus, ele mostra aí a sua onisciência, sua capacidade de conhecer todas as coisas, de saber de tudo. Que no futuro, aqueles que os apóstolos ali viram rejeitando, iam aceitar, né? É o caso de Nicodemos. Nicodemos que ouviu Jesus, Jesus pediu para ele que se arrependesse e tal, né? Mas ele em primeira instância, assim, ele não se manifestou sobre se aceitava ou não, né? Ele se mostrou meio frio. Mas depois, quando Jesus é sacrificado, ele vai lá pedir o corpo de Jesus, né? Então ele mostra que depois ele mostrou que ele estava interessado no reino de Deus. E Jesus ora também por aqueles que um dia ainda vão crer, né? As pessoas que não tinham nascido ainda, né? Naquela época. Somos nós hoje. Jesus, ele já intercedeu por nós, né? Há 2000 anos atrás, junto ao Pai, e a intercessão dele ainda é válida, né? Ele pede que, como diz aqui, né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que como que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus, ele pede que o Pai nos ame, né? E para o Pai nos amar tem uma dificuldade muito grande, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, omissos, e temos tantos defeitos, né? Mas Jesus pede para que o Pai nos ame assim como ama Ele, né? Amar Jesus é fácil, não é verdade? Jesus, ele é perfeito. O Pai mandou ele fazer uma obra aqui na terra, ele veio e cumpriu a obra com perfeição, com total obediência, com bom caráter, com bom comportamento, com boas obras, da melhor maneira possível, né? Nenhuma outra criatura, nem anjo, nem serafim, nem querubim, nem homem, nem nada, nenhuma outra criatura conseguiria cumprir a ordem de Deus de uma maneira tão correta, igual Cristo fez. E Cristo pede para que Deus, o Pai, né, ame nós, ame a nós, seres humanos, assim como amou a Ele. Então um ensinamento assim bem chocante, bem que emociona, né? Jesus pedir para que o Pai nos ame assim como amou a Ele, né? Apesar das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, né? E para um homem seria impossível amar dessa maneira. Você amaria alguém que comete erros contra você, contra a sua pessoa diariamente, né? É muito difícil, né? E Jesus pede para que o Pai nos ame dessa forma. E o Pai só pode nos amar, né? O Pai só pode atender a essa oração de Jesus, a esse pedido, se você estiver em Cristo. Se você não tiver, o Pai não vai te atender. O Pai não vai te ouvir nesse sentido. Você precisa estar em Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Pai vai te amar assim como ama o Filho. E o Filho é perfeito. E o amor do Pai também é perfeito. Então a escolha é sua, querido ouvinte. Você quer ser amado do Pai? Você quer
herdar a vida eterna, como nós estudamos na semana retrasada, você quer ir para a morada do Pai? Se você quer, arrependa dos seus pecados, confesse, admita, reconheça que você é pecador e falho, que você não está no padrão exigido por Deus, e aceite a Cristo hoje mesmo como seu único e suficiente Salvador. E quinta-feira que vem, nós vamos voltar com o capítulo 18, né? E vamos ver a prisão de Jesus, quando Jesus é preso. Uma boa tarde e até semana que vem. Tchau!